Desvendando o mistério de Levítico 19:17. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Levítico 19:17. Por Thomas Manton, traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Eu vou falar com você neste momento sobre o cristão e a reprovação fraterna. Nosso primeiro cuidado deveria ser que nós mesmos não fôssemos achados transgressores por causa do nosso próximo, por não participarmos dos pecados de outros, não somente por conivência às más ações deles, como também por uma conivência silenciosa, por não lhes advertirmos quanto aos seus pecados, quando somos convocados por Deus, para a sua glória, que lhes advirtamos quanto ao seu dever e do perigo que estão correndo. O ódio é proibido quando a reprovação é prescrita, porque é um impedimento ou obstáculo que deve ser removido, porque há uma suposição de se cometer uma injustiça, quando se nutre ódio ou ira no coração, que não permanecerá neste estado por muito tempo lá e se transformará em vingança e maldade. Basta, portanto, mostrar-lhes o pecado que praticaram com vistas a trazê-los ao arrependimento. De Absalão se diz o seguinte, em 2 Samuel 13:22. Absalão, porém, não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Amnon praticou a injustiça, mas Absalão não lhe reprovou, porque ele o odiou. Maldade implacável e desejo de vingança são escondidos debaixo de silêncio e dissimulação. Ele não falou nem mal, nem bem a Amnon, quanto ao assunto do estupro da sua irmã. E ele não reprovou o fato de maneira que pudesse esconder a sua malícia, até a ocasião em que pudesse levar a sua vingança à execução. Então Deus, conhecendo bem esta disposição do homem, deu através de Moisés este mandamento de não se odiar o irmão, e reprová-lo de forma sábia. Portanto, reprove-o pelas injustiças que praticar, mas não lhe odeie por tais coisas. Semelhante a isto é a lei de Cristo em Lucas 17:3. Tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ele diz: tende cuidado de vós mesmos, quando o teu irmão pecar, porque você ficará exposto à possibilidade de guardar ódio e rancor contra ele, e em vez disso, deve repreendê-lo e se dispor a perdoá-lo caso se arrependa. Faça o máximo para reduzir qualquer ofensa, embora tenha sido prejudicado. Não deseje se vingar, mas busque uma oportunidade para lhe perdoar diante do seu arrependimento. Ora, se teu irmão pecar, vai, e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mateus 18:15. Quer dizer, o teu amor deve remover todos os pensamentos de vingança contra ele, sim, e o levará a se esforçar a usar todos os métodos prudentes para trazê-lo a um senso da sua falta para contigo, e os modos mais discretos e suaves serão realizados primeiro. Aquele que não reprova o seu irmão quando ele faz qualquer coisa errada, realmente não o ama, e o odeia. Há duas coisas que nos exigem a reprovação: zelo pela glória de Deus e amor à alma do nosso próximo. Há uma falha no nosso zelo se nós não buscarmos vindicar a honra de Deus quando ela for ferida por outros. Salmo 60:9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Danos feitos a Deus e ao Evangelho são como injustiças pessoais feitas a nós mesmos. Assim há uma falha em nosso amor por outros, se deixamos as suas almas ficarem em perigos de juízos divinos, sem que os reprovemos com vistas a conduzi-los ao arrependimento. Assim, a reprovação é oposta ao ódio, e a lisonja que é falsa, e uma corrupção do amor. Provérbios 28:23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua.
Quando nós estivermos a ponto de reprovar outros pelas suas faltas, temos que temer ofendê-los, porque toda a amizade seria rompida entre nós e eles, e assim fica-se sujeito à tentação de incorrer em outros pecados. Entretanto, haja em princípio um pequeno desagrado da parte reprovada, ela verá com o tempo que você lhe mostrou uma verdadeira amizade, considerando que outros lhe agradaram e o lisonjearam nos seus pecados, e tendo cuidado pelo humor dele, não tiveram nenhum cuidado em relação à sua alma. Na verdade, odiaram a sua alma, porque se o amassem de fato procurariam livrá-lo das consequências danosas eternas sobre a sua alma em razão do pecado. É possível que você possa enfurecer um insensato mau e arrogante. Entretanto, você cumpriu o seu dever para livrar a sua própria alma. Mas de outros, você obterá gratidão por ter-lhes feito um verdadeiro serviço de amor. De modo que o temor de romper uma amizade provará ser um meio de nutrir o verdadeiro amor. Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, 5 e 6. Uma repreensão franca é feita quando, às vezes, convencemos os homens dos seus erros ou dos seus pecados. E isto é melhor do que amor encoberto, porque isso é inútil e não nos ajuda em nada. Aquele que me ajuda a deixar o caminho errado, como quem salva alguém de se afogar ou ser queimado pelo fogo, embora ele quebre um braço ou perna, terá salvo a minha vida, ainda que tenha usado um remédio amargo como o da repreensão, mas terá feito a mim um grande benefício muito mais do que aquele que somente professa um grande amor por mim, e me deixa perecer em meus pecados. Uma reprovação afiada é chamada em Provérbios de feridas leais produzidas pelo amigo, porque visa ao meu bem, mas os beijos de um inimigo não fazem bem algum à minha alma, além de serem enganosos. Por beijos devem ser entendidas todas as declarações de amor que encobrem as nossas faltas, ou que visem fazer-nos o mal de maneira encoberta, tal como Joabe beijou Amasa e o apunhalou. Segundo Samuel 20, verso 9 e 10. E Judas beijou Cristo e o traiu. Mateus 26, verso 48 e Fortinini. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 12. O verdadeiro amor repreende a quem quer bem. Deus ama os seus filhos afetuosamente, mas não deixará que se percam nos seus pecados, e para isto ele usará às vezes de disciplina para corrigi-los. Satanás procura manter os homens adormecidos em seus pecados, oferecendo-lhes os prazeres da carne, mas Deus usará a vara da correção para desviar os seus filhos disto. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Salmo 141, 5. Davi percebeu quanto dano tinham produzido em Saul aqueles lisonjeadores que o cercavam, e por isso julgava uma grande bênção de Deus ter amigos piedosos e fiéis sobre ele, que não concordariam com qualquer injustiça que viesse a praticar, como também o reprovariam por isto. A reprovação pode parecer como uma ferida à carne que está orgulhosa e impaciente para não ser contraditada, mas é o fruto de um amor sincero, e é comparado a um óleo precioso que é derramado na nossa cabeça, para a nossa saúde e alegria. Voltando agora ao nosso texto de Levítico 19:17, apreciemos a própria exortação. Não deixarás de repreender o teu próximo. E nós temos aqui tanto o objeto, o próximo, quanto o ato, a repreensão. Em Lucas 10:29, Jesus ensinou que o próximo é aquele que necessita do nosso amor, seja ele um judeu ou um samaritano, isto é, seja um amigo ou inimigo, como também ensinou diretamente em Mateus
5 verso 43 e 44. A ordenança se aplica assim a todas as pessoas, mas especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Os incrédulos são nosso próximo e devem ser amados com um amor verdadeiro, além do amor que dedicamos aos irmãos. Filadélfia, que é o amor ágape, que é requerido entre os cristãos. Segundo Pedro 1:7. Então este dever da reprovação deve ser praticado especialmente na igreja. Mateus 18:15 a 17. O ato de reprovação deve ser feito com misericórdia e prudentemente. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Tito Gedna Selatriná. Exortes com toda a longanimidade e doutrina. Segundo Timóteo 4:2. Uma censura orgulhosa não é uma reprovação amorosa. Requer-se paciência, amor, longanimidade e doutrina para que se possa obter um melhor resultado. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Nossa indignação contra o pecado não nos deve transportar para além da nossa piedade pela pessoa, e não deve ser motivo para o rigor e severidade de censura que procedem de orgulho e que visa submeter o errado, em vez de ajudá-lo a se levantar da sua queda. O que está em vista é a correção do nosso irmão e não a destruição dele, ou nos compararmos a ele, fazendo uma boa opinião em relação a nós mesmos, como se fôssemos singulares em santidade. Por isso, todas as circunstâncias devem ser pesadas prudentemente, para que se possa agir da maneira correta. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Provérbios 25:12. Quer dizer, a reprovação sábia é uma joia preciosa. Finalmente, consideremos em nosso texto de Levítico 19:17 o argumento pelo qual este dever nos é ordenado, e não levará sobre ti pecado por causa dele. Assim como não devemos deixar que nenhuma fagulha de fogo venha a incendiar a roupa de outros, de igual modo não devemos deixar que nenhuma marca pecaminosa permaneça nas consciências deles e conversações, e para tanto devemos exortá-los a buscar o perdão que há na graça de Cristo em face do seu arrependimento. Mas ao reprovarmos outros, devemos ter o cuidado de não condenarmos a nós mesmos, por sermos achados também na prática do pecado tanto quanto eles. Romanos 2:21. Aquele que tinha o dever de salvar uma alma da morte e que se mostrou indiferente a isto, terá também o seu castigo por ter se omitido no dever que lhe é imposto por Deus para alertar o seu próximo quanto ao perigo que corre a sua alma em pecado. Ezequiel 3:18. Esta reprovação fraterna é um dever necessário pelo qual todos os cristãos estão ligados e obrigados por Deus a praticarem. A reprovação é uma advertência e não um ato que visa a humilhação ou destruição. Especialmente os ministros do Evangelho devem dar atenção especial a isto, trabalhando para convencer os malfeitores dos seus maus caminhos. Mas isto é um dever de todos os cristãos. E Tessalonicenses 5:14. Isto é uma forma do amor e de zelo pela santidade ao Senhor, que é devido por todos os cristãos mutuamente. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Segundo Tessalonicenses 3, verso 14, 15. Todos os cristãos têm o dever de preservar a Igreja de Cristo de escândalos, e é por isso que ao verem que qualquer homem tenha abandonado o caminho do Senhor, é seu dever preveni-lo de sua falta. Sabendo que os homens são hábeis para serem pacientes com os seus pecados, assim também são em relação aos pecados dos outros, e sendo este dever de reprovação de grande utilidade, Satanás procurará por todos os meios
tentar impedir isto com o seu poder, de maneira que a maioria das pessoas são omissas em relação a isto, por causa do endurecimento natural reforçado pelo inimigo quanto à recepção da reprovação como um ato de amor, e não como motivo para indignação. Todavia, independente disto, somos obrigados a ajudar a levantar todo o que está caído em seus pecados, assim como nos dispomos a levantar naturalmente quem sofre uma queda, fisicamente falando, e fica na expectativa de receber auxílio para ser levantado. Dize-lhes mais: assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Jeremias 8:4. Por isso Deus ordena como um ato de amor através do profeta que aqueles que estão caídos se disponham a se levantar. Levantar um irmão caído é, portanto, uma dívida de amor que temos para com ele. Se a lei de Deus ordena a ajuda ao próximo a levantar um animal de carga de sua posse que tenha caído, Êxodo 23:4, Deuteronômio 22:1, quanto mais não é nosso dever levantar os homens que se encontram caídos, pela pregação do Evangelho a eles, alertando-lhes do perigo que correm se permanecerem caídos em seus pecados. Por isso Deus se dirige de modo duro aos maus pastores que não ajudam as ovelhas de suas igrejas a permanecerem de pé e saudáveis diante dele. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34:4. Contudo, como dissemos antes, este não é um dever exclusivo dos pastores, mas um dever de amor que todos os cristãos devem ter mutuamente entre si. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Rom 15:14. Este texto de Romanos confirma a necessidade de bondade e conhecimento para o exercício desta admoestação mútua. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fiques sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o problema a outrem, para que não te desonre o que o ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Provérbios 25, verso 8 a 10. Se nós corremos para a lei, sem usar de métodos de bondade e prudência, nós corremos o risco de perda e infâmia, pelo modo indevido que podemos conduzir à reprovação de faltas alheias. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas, verso 22 e 23. Deve ser considerado o valor deste preceito, que não é uma direção arbitrária que nós podemos omitir ou observar a nosso bel prazer, mas é um preceito necessário que devemos obedecer. Em Provérbios 24, verso 11 e 12, nós vemos uma reafirmação da ordenança de Levítico 19:17. 11. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. 12. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa os corações não o percebe? E aquele que guarda a tua vida não o sabe? E não retribuirá a cada um conforme a sua obra? Este mandamento deve ter o seu equilíbrio com a ordenança de Cristo de não se lançar pérolas e coisas santas aos cães e aos porcos. Evidentemente, seria um grande pecado negar o conhecimento da fonte de salvação a quem tem grande sede por ela e não sabe como encontrá-la, e estando no nosso domínio, fazê-lo seria um grande pecado a nossa omissão. De modo que a palavra nos ordena a não admoestar o ímpio e insensato, porque a repreensão não entrará neles, mas é um dever repreender os sábios, sobretudo os que são da família da fé, para que se tornem ainda mais sábios. O apóstolo Paulo pratica de maneira muito consciente este preceito pelo temor de não ser responsabilizado por Deus
pelas vidas que se perdessem debaixo do seu ministério e haviam sido colocadas ao alcance da sua ministração, conforme podemos ver, por exemplo, em suas palavras, em Atos 20 e 10:17 a 27. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E tendo eles chegado, disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Certamente muito devia pesar para o apóstolo não somente os textos da lei de Moisés, do livro de Provérbios, dentre outros, como também a citação de Ezequiel 33, 2 e 9. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se porém se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio, certamente morrerás. E tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Nós estamos assim, debaixo do perigo de ter que suportar o castigo por causa do pecado que não reprovamos, por não termos principalmente alertado as pessoas que estão debaixo da influência do nosso ministério, que elas estão em grave perigo vivendo no pecado. Especialmente os ministros do Evangelho estão encarregados deste dever, mas é um dever comum a todos os cristãos. Devemos lembrar que é uma questão de vida eterna, ou de morte espiritual ou eterna, que se encontram no cumprimento do preceito, e assim, toda negligência carrega consigo grande culpa. Isto deveria nos estimular mais ao nosso dever de pregar o Evangelho a toda criatura. No caso de cristãos que são admoestados a que se arrependam de seus pecados, que recebemos o galardão da fidelidade em cumprir o preceito, em razão do que Jesus diz em suas palavras, que com isto ganhamos o nosso irmão, isto é, nós o recuperamos para viver para Deus através da nossa admoestação. No caso de incrédulos, o mesmo amor que nos levaria a livrá-los da iminência de uma morte física temporal deveria ser exercido muito mais para tentar livrá-los da morte eterna.
Hebreus 3:12 e 13. Não somente os que são superiores a outros têm o dever de reprovar os pecados dos que lhes são inferiores, mas estes têm o mesmo dever para com os seus superiores, como Joabe fez em relação ao rei Davi, bem como o profeta Natã. E este dever em relação aos superiores é ainda maior, porque o perigo que eles correm é maior do que o nosso, porque Deus cobrará mais de quem mais é dado. Entretanto, em relação aos superiores, nós devemos usar de modéstia e reverência. O admoestador deveria ter uma chamada para tal função por alguma forma de relação existente entre ele e o ofensor, como, por exemplo, de ministro e profeta, como no caso de Davi e Natã, ou como conselheiro, como no caso de Joabe quando reprovou Davi, ou como relação matrimonial, no caso de Abigail que reprovou Nabal, ou ainda de um filho em relação ao pai, como Jonatas fez com Saul, de um servo para o seu senhor, como Daniel fez em relação a Nabucodonosor, de um amigo para o seu amigo, etc., de maneira que este dever é universal e deve ser realizado na ocasião apropriada. Quem dera, todos tivessem um coração humilde e uma cerviz amolecida para aceitarem a repreensão, porque conforme se diz em Provérbios 15, verso 31 e 32, o ouvido que escuta a advertência da vida terá a sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. Quem rejeita a correção por não dar ouvido à advertência menospreza a sua alma. E quantos não estão dispostos a isto por causa do endurecimento do pecado? De modo que todo aquele que for verdadeiramente prudente dará ouvido à repreensão, que é segundo a doutrina, como se vê em Provérbios 17:10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Nós vemos assim quão importante é este dever, e nós faríamos bem em lhe dar a devida atenção, porque tem sido ordenado pela boca de Deus. Agora, a palavra de Deus nos ordena e revela em muitos lugares que esta repreensão deve ser feita com muita mansidão. Nós devemos ser extremamente cuidadosos para não agirmos farisaicamente, coando mosquitos e engolindo camelos. O dever é o de prevenir o pecado e não o de detratar, censurar ou caluniar. Se fizermos isto, estaremos transformando o próprio dever num outro pecado. Assim, a reprovação é um ato de amor ou misericórdia pelo qual nós buscamos, através da persuasão, tirar nosso irmão do pecado para o arrependimento. É um ato de amor e misericórdia, e não de orgulho ou vanglória. É um ato de misericórdia para com o nosso irmão, na sua miséria espiritual, que esteja provocando a ira de Deus. Esta admoestação deve ser feita entre aqueles que estão caminhando na verdade, ou a tendo como alvo de suas vidas, e na atmosfera de uma verdadeira comunhão espiritual entre aqueles que com um coração puro louvam ao Senhor, de maneira que o ofensor verá que é Deus que lhe está reprovando e não o homem. Não se trata, portanto, de se ter simplesmente conhecimento das palavras das Escrituras, para estar habilitado ao exercício da reprovação mútua, mas, como no dizer de Paulo em Romanos 15:14, os cristãos devem estar cheios do amor de Deus e de conhecimento da sua vontade para tal exercício. O coração não deve estar longe de Deus, mas perto dele, quando se repreende um irmão. Não se deve, portanto, reprovar com base em boatos incertos, ou por ruim suspeita, porque o amor não suspeita mal. Temos também que considerar que há casos em que, apesar da reprovação, não ocorrerá um arrependimento completo e sincero. E assim, quando não há nenhuma evidência de que a reprovação alcançará o seu fim, nós podemos dar um tal caso como de nenhuma esperança, como vemos nas palavras do Senhor através do profeta Ezequiel. E disse-me ele: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim.
Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel 2 versos 3 e 7. Muitas vezes, pensamos que podemos ajudar estas casas rebeldes com a nossa reprovação do mau caminho deles, mas por um mistério que somente Deus conhece, eles não se arrependerão. E bem faríamos então em não alimentar esperanças, apesar de receber de Deus, pelo Espírito, a direção de repreender o pecado deles, que no caso servirá apenas para o agravamento da ofensa e não para a cura deles, não pela falta de desejo de Deus ou nosso de que sejam curados, mas pela sua própria rebeldia obstinada em se justificarem em seus pecados. Eles não creem na possibilidade de uma vida verdadeiramente santa, e o seu coração está por demais apegado ao mundo e à sua própria vontade, para que se submetam à vontade do Senhor, permitindo serem humilhados e transformados por Ele. Neste caso, a repreensão tem em vista glorificar o nome de Deus e vindicar a sua santidade, para que eles saibam que houve entre eles um profeta de Deus, e vejam o poder de Deus na vida do seu profeta, de maneira que fiquem injustificáveis em seu endurecimento no pecado. Eles são incorrigíveis e se levantarão contra o próprio Deus e contra aqueles que são por ele enviados, criticando a obra que estão fazendo, ou se opondo, ainda que indiretamente a ela, por insuflarem e envenenarem os corações com palavras mentirosas e invejosas aqueles que se encontram debaixo da influência deles, mas em tudo isto prestarão contas ao Senhor no tribunal de Cristo, e poderão receber severas sanções ainda neste mundo. Assim, a reprovação ministerial deve ser dada mesmo nos casos em que não haja nenhuma esperança. As águas do santuário devem continuar fluindo, embora haja estes maus obreiros que, em vez de cooperarem com o trabalho de Deus, se opõem a ele, criando condições para tentar inviabilizá-lo. Assim, as águas do rio de águas vivas devem continuar fluindo, quer os homens bebam delas ou não. E os que têm o dever de proclamar o puro evangelho em vidas puras devem continuar fazendo isto, a par de todas estas oposições que sempre existiram e sempre existirão, até que Cristo venha com glória e poder para estabelecer o seu reino na terra em sua forma final e dar o pago a cada um segundo as suas obras. O mordomo fiel não deve, portanto, ficar intimidado pelos obreiros da iniquidade, ainda que se digam ministros verdadeiros do Evangelho, porque a fidelidade será recompensada agora e também no porvir. Contudo, nos é imposto o dever de reprovar e protestar continuamente contra o pecado, ainda que obstinadamente os tais se recusem a emendarem o seu caminho diante de Deus. Entretanto, a ordenança do Senhor de Mateus 7,6, de não se dar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos, deve sempre ser observada nestes casos, de maneira que o Espírito nos conduzirá a ficar calados perante aqueles que agiriam como cães ou porcos diante das coisas sagradas de Deus. E nisto devemos seguir o exemplo de Jesus quando foi provocado por Herodes, não lhe dizendo uma única palavra. Alguns desprezam e desdenham das suas corrupções, porque no seu endurecimento contra o trabalho da graça pelo Espírito, permanecem cegos em seus pecados e endurecidos neles, tal como os fariseus nos dias de Jesus, que a seus próprios olhos se consideravam muito santos, e sequer eram convertidos. Entretanto,
Em tudo devemos ser criteriosos de forma a não passar nenhum julgamento precipitado sobre quem quer que seja quanto a esta condição de cão e porco, porque nos é ordenado que não julguemos para que não sejamos julgados. Isto é, este julgamento não deve ser movido por uma razão de desprezo pessoal carnal, ou por qualquer outro motivo ou meio injustificável, senão somente por um juízo adequado, consciente, espiritual da condição do fruto que é produzido pela árvore que estamos julgando, se é bom ou mau. Há, portanto, critério para o julgamento para que não erremos e não sejamos conduzidos pela carne neste processo, senão unicamente pelo Espírito de Deus, tendo um coração humilde e simples como o das pombas. O critério para esse julgamento não deve consistir em sentimentos pessoais, mas na verdade revelada da Palavra de Deus. A questão da oportunidade adequada para todo tipo de reprovação é um fato a ser considerado devidamente, conforme o critério geral de Eclesiastes 3 versos 1 a 7. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de estar calado e tempo de falar. Pela verdade da palavra expressa em Provérbios 12, 1, nós podemos concluir que a grande maioria da humanidade é insensata, porque não ama a correção. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. Daí decorre que a maior parte das reprovações serão rechaçadas, e devemos estar cientes disto, para não nos desestimularmos pensando que estamos fracassando no cumprimento do nosso dever de pregar e ensinar a verdade do Evangelho, e de repreender segundo a doutrina o irmão faltoso. Lembremos que devemos fazer a nossa parte, e o próprio Deus tratará com os rebeldes e contradizentes. Devemos ter em conta quanto a estes as palavras do apóstolo em Tito 3,10. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, porque se aplica aqui, neste caso, às situações sem esperança a que já nos referimos. Devemos lembrar que a disciplina está, na verdade, nas mãos do próprio Deus, que mantém permanente controle sobre as almas dos homens, de modo que, se a sua palavra é a verdade, como de fato é, então a ameaça de Provérbios 15:10 cumprir-se-á e não falhará para aqueles que deixam o caminho da verdade e que se endurecem em seus pecados, recusando-se a viverem de maneira consagrada e santa diante de Deus. Há disciplina severa para o que abandona a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Deus exemplificou isto na vida de Ananias e Safira, e em muitos na igreja de Corinto, para nossa advertência, quanto ao risco que corremos em andar contrariamente à sua vontade. É melhor se corrigir do que morrer. Ainda que não seja a correção da morte física, haverá a correção da morte espiritual, que é a quebra da comunhão com Deus, e isto todo cristão rebelde há de experimentar, e quão dura coisa isto é. Sabedor desta verdade espiritual, o autor de Hebreus roga a toda a Igreja de Cristo que se submeta às correções de Deus. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. É muito conhecida nossa a citação de Provérbios 29, 1. Mas poucos dão a ela a devida consideração que deveriam dar a bem de suas almas. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrado de repente sem que haja cura. Destruições súbitas podem ser determinadas por Deus, quando menos as esperarmos, por causa do nosso endurecimento no pecado e resistência ao conserto depois de sermos várias vezes repreendidos. Por incrível que possa parecer, até mesmo muitos ministros do Evangelho, que em razão de orgulho espiritual se recusam a se submeter humildemente debaixo da potente mão de Deus, que lhes traz repreensões de várias maneiras quanto ao seu mau caminhar. Qual é o amor que estes ministros do Evangelho têm por sua família?
sendo negligente no seu caminhar com Deus e deixando de se esforçar em seu testemunho para andar humildemente com aqueles que servem a Deus com um coração puro, como pode afirmar que ama de fato ao Senhor, a sua família, aos seus irmãos em Cristo? Como pode ter a aprovação e a bênção do Senhor, justificando o erro e o pecado, e fazendo da graça de Jesus um motivo para a luxúria? Como poderá promover algum serviço real no reino de Deus, deixando-se vencer pelo ciúme e inveja daqueles que estão procurando consagrar verdadeiramente suas vidas ao Senhor? Como poderá se firmar na verdade vivendo na dissimulação de lábios, afirmando amor e amizade somente de língua, mas não de fato e de verdade? Como poderá ser reerguido por Deus se não se humilha diante dele nas provações que tem vivido? Como poderá ser curado do pecado justificando suas faltas e atribuindo a causa do seu insucesso a outros? Como poderá afinal ser santificado se recusa a verdade da palavra da maneira nua e crua, como se encontra revelada na Bíblia? Quando alguém se considera dono da Igreja de Deus, como Diótrefes, quando pensa que as ovelhas de Cristo são da sua própria posse, quando vive para usar o rebanho para os seus interesses e não para ser modelo dos cristãos de maneira a conduzi-los a uma vida consagrada a Cristo, pouca esperança há para que uma tal pessoa seja curada do seu mal, porque se alinha entre aqueles a quem Jesus chamou de lobos vestidos em peles de ovelhas, que não se submetem a ele e à sua palavra, mas que, recusando-se a se autonegarem e a carregarem a cruz, sentem-se vítimas de tudo e de todos, e sempre andarão em busca da realização dos seus próprios sonhos egoístas. São nuvens sem água, pedras de tropeço na obra de Deus, homens desqualificados para o ministério, que entraram nele simplesmente para ficarem inchados em seu orgulho e imprestáveis para Deus. Todo aquele que repreender um tal homem como este, ainda que o faça por amor e com lágrimas, há certamente de ser ferido por ele, conforme prediz a palavra do Senhor, porque ele é justo aos seus próprios olhos e acha que se encontra acima de toda verdade e justiça, e não se submeterá à correção de Deus, e assim irá de mal a pior, por mais que tente demonstrar por um viver hipócrita que está cheio da plenitude de Deus. Estes fazem parte do número daqueles aos quais o Senhor se refere, dizendo que com os lábios o louvam, mas o seu coração está distante dele. Traduzido por Silvio Dutra, audiobook Lucas Marinho.